Quem fala com vocês é de Magalhães. Hoje estarei falando de um leilão de carros e motos que ainda irão ocorrer no Detran de São Paulo. Ou seja, você ainda tem a oportunidade de ir lá, se cadastrar e participar desse leilão. Se você gosta desse conteúdo de leilão, de carro, de moto e até de outros objetos, segue nosso canal, deixa um like, deixa um comentário, ajuda pra caramba. Se puder se inscrever também, dá essa força pra gente, eu fico muito grato. Vamos pro vídeo? Aqui já vem uma das considerações que eu acho muito importante quando você vai comprar uma moto ou um carrinho de leilão. Você vê aí essa motinha, por exemplo, ela está numa área coberta. Isso aí é muito importante para a gente que pretende comprar um carrinho ou motinha de leilão. Olha como elas ficam conservadas quando estão em áreas cobertas. Nesse caso aqui é a mesma coisa, aí dá para observar que as motinhas estão tudo junto numa área coberta. Outra coisa importante de você saber, eu vou mostrar várias motos para você. Você que quer trabalhar tem a oportunidade, ó, motinha R$ 750. Mais as taxas lá vai ficar aproximadamente R$ 1.100, R$ 1.200. Porém, se você precisa de uma coisa rápida, imediata, o leilão do Detran não é o lugar para você comprar o seu carro, sua moto. Então vamos supor, preciso trabalhar, preciso comprar uma moto baratinha, rápida. Não pode ser no leilão do Detran, porque eles levam até 90 dias para liberar a documentação, podendo, de acordo com algumas observações que vocês vão ver aí até o final, podendo até passar disso. Ou seja, enquanto eles não derem baixa em todos os débitos desse veículo, você não vai conseguir tirar ele do pátio, seja ele carro ou moto.
Isso significa que você tem que atentar. Se você precisa de uma coisa rápida, não adianta querer comprar no leilão. Você teria que comprar nos leilões particulares, beleza?
Olha esse golzinho que tá passando aí, pessoal. Muito bom esse golzinho, o pessoal gosta muito, viu? E o preço, R$ 1.700. Outra consideração importante é você sempre olhar aqui, viu, pessoal? Não deixe de ler o edital e essa parte aqui, ó, onde vai falar os dados do carro, tudo direitinho, entendeu? Não deixe de ler essa parte que é muito importante. E o edital, ele vai citar para vocês os detalhes, né? De quanto tempo para liberar o veículo, as taxas que você vai ter que pagar para o leiloeiro, de vistoria. E uma outra coisa muito importante, viu? Esse daí eu acho que é a mais importante de todas. Se o veículo que você comprou, eu sei que talvez você não consiga puxar só com os dados que está ali, porque isso não fica expresso. Mas se você conseguir um veículo que você tem interesse, ou motinha aí antes no Detran e fazer uma pesquisa, porque é o seguinte, se o veículo for apreendido por mau estado de conservação, não vai bastar essa vistoria que foi feita, que muitas vezes você consegue utilizá-la para transferência. Você vai ter que fazer uma nova vistoria que é direto com o funcionário do Detran, beleza? E ela tem um custo de aproximadamente R$ 250. Então, se o veículo foi apreendido por mau estado de conservação, pode ser que você vai ter que fazer essa vistoria. Então, por esse motivo, se você conseguir fazer essa pesquisa antes, seria muito bom para você economizar. Ou pôr essa vistoria na sua conta, na hora de fazer o lance, tá bom? Para você que ficou até aqui com a gente, vendo as considerações aí durante o vídeo, espero que o vídeo tenha te ajudado bastante, até um pouco mais de conhecimento quando pretende comprar um carrinho ou uma motinha de leilão. E se já ficou até aqui, dá essa forcinha pra gente aí, vamos se inscrever no canal e assistir mais vídeos aí do nosso canal. Tem bastante coisa interessante lá, beleza? Não só de leilão público, mas de leilão particular também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Já aproveita e já assiste o próximo que vai estar aí no finalzinho desse vídeo aqui, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência até aqui.